Olá, eu sou Tiago de Moraes e hoje nós vamos continuar o nosso estudo bíblico sobre o livro do profeta Ezequiel. E o tema de hoje é: Não aprenderam a lição dos fatos. Eles continuam na mesma ignorância rebelde de sempre. Essa referência está no livro de Ezequiel, capítulo 33, versículos de 23 a 29. O texto de hoje mostra como os habitantes de Jerusalém não aprenderam com a lição dos fatos. Desde muitos anos, os profetas vinham falando, mas o povo não dava atenção. No ano de 597 a.C., Jerusalém foi ocupada pelo exército de Nabucodonosor, o rei da Babilônia. 10 anos depois, em 586 a.C., Jerusalém foi ocupada novamente e totalmente destruída. Muita gente foi morta. Uma grande parte das lideranças foi levada para o cativeiro. Mesmo assim, os que sobraram em Jerusalém não aprenderam a lição dos fatos e continuavam achando que eles eram o povo verdadeiro de Deus em missão importante a realizar. Descaradamente, eles diziam ao profeta Ezequiel: Abraão era um só e foi dono desta terra, pois nós agora somos muitos e com maior razão recebemos esta terra como propriedade definitiva, como está descrito no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 33, versículo 24. Difícil imaginar uma cegueira maior. Realmente, eles não aprenderam a lição dos fatos. Então, eles achavam que só porque eles eram muitos, eles achavam que podia ser donos, né? Eles fizeram uma comparação com Abraão, que Abraão era um só e dominava aquele povo, né? Mas só que eles não entenderam que Abraão teve o intermédio de Deus e aquele povo não. Por quê? Como já vimos anteriormente, o povo foi exilado por causa dos seus pecados. Né? Eram muitos os pecados que eles faziam que não agradavam de maneira nenhuma a Deus. Por isso que eles estavam naquela situação ali. Quando Jerusalém foi invadida pela segunda vez, muitos morreram e os que sobreviveram, eles pensaram em fazer várias coisas. Né? Jogando para o dia de hoje, nós temos aí os governos. Os governos só eles acham que são poderosos, que são únicos, mas o povo não sabe a importância e o poder, entre aspas, que ele tem. O povo, assim como tem a chance de colocá-lo, esses governantes para governar, eles também têm a capacidade de tirar. Só que muitas vezes, isso vem ao longo da história do nosso Brasil, por exemplo, que as pessoas se vendem, trocam seu voto por um saco de cimento, por uma cesta básica, por um cargozinho para sua família, por alguma coisa que ele esteja precisando. Aí ele acaba apoiando e votando num determinado candidato por causa disso. Então, isso atrapalha o andamento de um país, né? Atrapalha. Não faz com que o país evolua. Não há uma evolução quando o povo, parte do povo, é vendido. Se vende por algo, né? É, é, e assim, vai passando anos e anos, governos e governos, e a situação do Brasil está a mesma. Em vez de o país progredir, ele retrocede cada vez mais, né?
Isso é no decorrer da história, isso não é de hoje. Então, o povo não está aprendendo com a lição. O povo está sofrendo, não está tendo uma saúde boa, não está tendo uma educação de qualidade, infraestrutura péssima, segurança pública pior ainda, a nossa justiça que parece não ser justiça, né? Infraestrutura ruim, transporte público horrível, né? E o povo não aprende com a lição. A gente vê em cada dia nas reportagens, né, tudo o que acontece no nosso país. Mas o povo continua não aprendendo a lição, continua vivenciando as mesmas coisas e o nosso país indo cada vez para o buraco. Porque o povo não aprende. O povo vê os fatos, vê tudo o que acontece, mas continua se vendendo, continua vendendo o seu voto, continua é, indo que nem um carneirinho, entre aspas, na aba dos políticos para pedir algo em troca, né? Não é muito diferente do que aconteceu lá atrás. O povo se achava, né? Aquele povo se achava que só porque sobreviveu, conseguiu sobreviver, poderia fazer o que bem entendesse para reconstruir a cidade. E não é bem assim. Deus permitiu a destruição de Jerusalém pela segunda vez por conta de tudo aquilo que eles vivenciavam. E eles queriam repetir tudo aquilo novamente. Só que Deus não permitiu. Só que Deus não permite. Não permitiu, né? E a gente vai ver na leitura daqui a pouquinho o porquê, né? E nas igrejas? Como é que isso acontece? Será que nós estamos sabendo evangelizar? Ou a gente pensa somente em manter as tradições? Isso é muito um fator complicador, né? Porque não é só no meio político que acontece isso. No meio religioso também acontece. Tanto é que muitas pessoas se acham que tem cargo dentro da igreja, fica de nariz e pé, se acha pessoa, se acha poderoso, se acha poderosa, se acha o tal, né? Então isso é um fator complicador. Isso evangeliza? Não. Isso acolhe? Também não. Então, precisamos saber evangelizar. E a primeira coisa para que uma pessoa seja atraída para a igreja, que seja, que aceite é, 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 evangelizar, né? Que possa conhecer a igreja de Jesus Cristo, é através do acolhimento. É a primeira coisa que se precisa ter nas igrejas. E que muitas delas, infelizmente, ainda não têm. Não tem esse acolhimento. Porque esse acolhimento que vai fazer com que a pessoa se sinta em casa, né? Na casa de Deus, né? Que a igreja é a casa de Deus, né? O templo é a casa de Deus, né? Se as pessoas dali que já estão ali no meio religioso, que já estão ali na igreja, não acolher essa pessoa da maneira correta, essa pessoa ela não vai se sentir acolhida e ela não vai voltar para a casa de Deus, né? E o que mais precisamos hoje é fazer exatamente o contrário, que essas pessoas sejam acolhidas, que elas se sintam à vontade ali na casa de Deus, né? Que elas possam conhecer quem é Jesus Cristo, quem é Deus e poder trabalhar na obra de Deus, né? Porque as igrejas estão precisando muito de operários, né? Precisando muito de trabalhadores para o reino de Deus, né? Que está sendo muito pouco. Precisamos de pessoas para trabalhar. Só que acontece também o seguinte: essas pessoas que já têm um determinado cargo dentro da igreja, elas não querem abrir mão do seu cargo.
Elas não querem que outras pessoas trabalhem, né? Não querem que outras pessoas ajudem. E isso não deve ser feito. Por quê? Porque um dia a gente não fica aqui na Terra para sempre. Um dia nós vamos morrer. Então, para que haja outras pessoas, outros discípulos de Jesus Cristo, essas pessoas que vão entrando para as igrejas, elas precisam ser ensinadas, né? Precisa de um estudo bom, de um estudo bíblico apropriado, né? Precisa trabalhar nos diversos departamentos das igrejas, né? Então, nos diversos movimentos religiosos que tem nas igrejas. Então, se ela não é ensinada, a igreja poderá parar. E, obviamente, a gente não quer isso. Né? A igreja de Jesus Cristo, a igreja de Deus, tem que continuar. Sempre tem que continuar. Né? Porque tem que passar, os ensinamentos têm que ser passados de geração em geração. Assim como foram passados para a gente, nós também temos que passar para as próximas. Né? Já pensou se não fosse os nossos antepassados passar a história de Jesus, né? Tudo que Jesus ensinou para eles ter passado para a gente, se eles não tivessem passado para a gente? Como é que seria? Né? Então, nós devemos fazer o mesmo. Evangelizar. Levar o evangelho a toda criatura, a todas as pessoas, independente de raça, né, de credo, enfim, né? Tem que ser levado para todos. E o primeiro passo para isso é o acolhimento. Então, gente, agora vou fazer a leitura do livro do profeta Ezequiel, capítulo 33, versículo de 23 a 29, que diz assim, ó: Recebi de Javé a seguinte mensagem: Criatura humana, os habitantes das ruínas da terra de Israel estão dizendo: Abraão era um só e foi dono desta terra, pois nós agora somos muitos e com maior razão recebemos esta terra como propriedade definitiva. Pois diga-lhes: Assim diz o Senhor: Vocês comem no alto dos montes, levantam seus olhos para seus ídolos e derramam sangue, e ainda vão continuar donos da terra? Vocês se apoiam nas espadas, praticam abominações, cada um desrespeita a mulher do seu próximo, e vão ainda continuar donos da terra? Pois diga-lhes: Assim diz o Senhor: Juro por minha vida que aqueles que estão entre as ruínas serão mortos pela espada. Aqueles que estão ao campo serão alimentos para as feras. E aqueles que estão em grutas e cavernas vão morrer de peste. Farei do país um lugar arrasado e deserto. O orgulho da sua força vai se acabar e os montes de Israel ficarão desertos, sem nenhum transeunte. Quando eu fizer de Israel um lugar arrasado e deserto, por causa de todas as abominações que praticaram, eles ficarão sabendo que eu sou Deus. Observaram? Então, o povo de Israel não entenderam, não aprenderam tudo o que Deus fez por eles. Né? Então, Deus ali não vai permitir que esse povo reconstrua Jerusalém, porque eles querem fazer as mesmas coisas que eles faziam antes. Abominações, adultério, né? Uso de espadas, entre outras situações que o texto descreve. Então, obviamente, Deus não vai permitir. Todos os que sobreviveram daquela destruição da cidade, né?
Deus vai fazer que aqueles sobreviventes também morram, de acordo com o que está descrito lá no texto, né? Então, Deus jamais vai permitir que aquele povo volte a fazer em Jerusalém aquilo que eles faziam antes, né? Ele jamais iria permitir isso. E aí, Deus disse a Ezequiel a respeito do povo que sobrou de Jerusalém. Ele diz: Filho do homem, os habitantes das ruínas da terra de Israel estão dizendo: Abraão era um só e foi dono desta terra, pois nós agora somos muitos e com maior razão recebemos esta terra com propriedade definitiva. Continuam obstinados em seu caminho errado. Continuam a querer fazer as coisas erradas que já faziam antes. Realmente eles não aprenderam a lição. Jerusalém foi invadida, tudo foi destruído. Muita gente morta, sem terra, sem templo, sem culto, sem sacerdócio, sem rei, sem liderança, sem futuro. E mesmo assim, no pequeno grupo que sobrou da Babilônia, foram surgindo as mais variadas propostas de reconstrução do futuro. No entanto, quase ninguém soube ler a lição dos fatos. Alguns continuavam mantendo as mesmas ideias de antes, presos às imagens do passado, enquanto outros buscavam novos rumos. E aí, gente, aqui, o povo sobrevivente, eles tiveram, é como se eles tivessem se divididos em 4 grupos. E cada grupo desse teve uma ideia. O grupo monarquista, que era liderado por Zorobabel e o profeta Ageu, imaginava o futuro como o retorno do passado. Eles queriam restaurar a monarquia de Davi. Eles não aprenderam a lição dos fatos e não tiveram futuro. Lembrando que a monarquia é um governo que passa de pai para filho, tá? Simplesmente desapareceram. O Império da Pérsia jamais iria permitir a existência de um reino autônomo e independente nas suas fronteiras com o inimigo que era o Egito. O segundo grupo, que era do Sadoquita, liderado pelo sacerdote Josué e pelo profeta Zacarias, inspirado na profecia de Ezequiel e ligados ao grupo sacerdotal, queriam para o futuro uma comunidade puramente religiosa. Seu objetivo era restaurar o culto antigo, mesmo sendo colônia do Império Persa. Eles contribuíram para a reconstrução do templo e para a reorganização do culto, mas não tiveram muita influência no novo rumo da caminhada do povo. A nova situação política sob o regime e a dominação da Pérsia não o permitia. A posição política deste grupo permaneceu hegemônica até o tempo de Jesus. Era a situação defendida pelos saduceus em uma sujeição a Roma, tendo em vista a preservação do templo. Terceiro, a total submissão ao Império Persa como garantia de sobrevivência do povo era defendida por Neemias e Esdras. Funcionários do Império e, portanto, identificados com a política persa, os dois procuravam organizar o povo como uma comunidade religiosa autônoma, na mais perfeita observância da lei de Deus. De certa forma, representava em Judá os interesses da Pérsia. Eles tiveram muita influência na reorganização do povo no período pós-exílio, com a promulgação da Torá. Quarto, o grupo dos discípulos de Isaías tinham outro modo de pensar. Eles não queriam reeditar o passado, nem reconstruir templo, nem pensavam na restauração do culto. Nem reconstruir o templo, nem pensavam na restauração do culto, nem buscavam apoio no poder do reino da Pérsia, mas se perguntavam: o que será que Deus nos quer dizer através desta tragédia do cativeiro que nos abateu?
Reparem que esse grupo é o que mais se aproxima do que Deus pensa, né? Do que Deus estava preparando para eles. Eles eram um grupo que se inspirava no testemunho do profeta Jeremias e via a missão do povo de Deus não como um grupo de influência e de poder, mas como um grupo de prestar serviço. Era como um movimento subterrâneo, lá na base, que foi crescendo ao longo dos séculos e reapareceu em Jesus, que dizia: Eu não vim para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos. É deste grupo que vieram os 4 cânticos do servo de Deus, que ajudaram Jesus na realização da sua missão. O primeiro cântico, o Deus escolhe o seu servo, como está descrito no livro do profeta Isaías, capítulo 42, versículo de 1 a 9. O segundo cântico, o servo de Deus descobre a sua missão, como está descrito no livro do profeta Isaías, capítulo 49, versículo de 1 a 6. O terceiro cântico, o servo assume e executa a sua missão, como está descrito no livro do profeta Isaías, capítulo 50, versículos de 4 a 9. E o quarto cântico, que é a paixão e vitória final do servo de Deus, como está descrito no livro do profeta Isaías, capítulo 52, versículo 13, até o capítulo 53, versículo 12. Jesus se inspirou nesses cânticos do servo para descobrir e realizar sua missão como Messias, o servo de Deus. Eu não vim para ser servido, mas para servir, como está descrito no Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 45. Gente, então, essa é a mensagem bíblica de hoje. Espero que vocês tenham entendido. Muito obrigado pela sua companhia. Acesse também o site tmnreligião.blogspot.com. Curta, comente e compartilhe este vídeo. Se você não é inscrito neste canal, por favor, se inscreva. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Glória a vós, Senhor.